Olá, o nosso programa em pauta hoje recebe o Dr. Daniel Cardoso de Moraes. Seja bem-vindo, Dr. Daniel. É uma honra, Miro, estar aqui na TV Abrolhos hoje, sendo convidado para bater um papo. Estamos aqui à disposição para ter essa conversa hoje com os telespectadores. Nós aqui estamos muito honrados com a sua presença depois de várias tentativas, enfim, hoje a gente consegue se encontrar aqui. Dr. Daniel, você é uma pessoa que detém vários títulos, além de advogado, né, de carreira, de formação, mestre em Direito Constitucional pela Federal Fluminense, é professor, né, pelo menos eu já conheço esse seu lado professor, procurador do município de Teixeira de Freitas, atual presidente da subseção OAB Teixeira de Freitas, dentre outras funções e outros títulos, né? A gente está aqui resumindo um pouquinho dos títulos que o Dr. Daniel tem. Mas a gente, em lhe recebendo aqui, a gente sabe que você é de uma família tradicionalmente daqui da nossa região, Teixeira de Freitas, Alcobaça, uma família que contribuiu e contribui muito para o crescimento desse nosso município, da nossa região. Enfim, em pertencendo a uma família tão influente, me recordo aqui do seu avô, seu Amazias, um ex-prefeito do município de Alcobaça, filho de seu Jadilson Moraes, um grande empresário, sobretudo no ramo de farmácia aqui em Teixeira de Freitas. Eu me recordo quando eu cheguei aqui, o que se falava de farmácia era Jadilson Moraes, era a família Moraes. Em pertencendo a essa família, tradicionalmente, que também se enveredou pela política, como é que você estar em Teixeira de Freitas hoje, assumindo tudo aquilo que foi construído por essa família e entendendo que hoje a sua contribuição talvez seja até maior do ponto de vista de Teixeira, que cresceu bastante? Eu aprendi uma vez, Miro, que o nosso nome não é nosso. É verdade. O nosso nome a gente recebe daqueles que nos precederam, daqueles que caminharam, daqueles que firmaram o nome. Construíram o nome. Então, o nome não é nosso. Então, a única coisa que nos resta é tentar fazer o máximo para honrar o nome. E quando a gente olha para o histórico, para o passado, minha família chegou em Teixeira de Freitas, aqui na região, na década de 50. Na década de 50, chegou aqui na região. Vindo daquela região de Bicuí para cá. Meu avô veio, trouxe minha família, foram para a região ali que hoje é distrito, mas antes era o centro administrativo de todo esse baixo extremo sul e norte de Minas ali, que era Cachoeira do Mato. E a família foi desenvolvendo, a região foi crescendo. E graças a Deus houve nesse momento a oportunidade de desenvolver trabalho, desempenhar suas atividades. Falar de meu avô me causa uma felicidade muito grande. Eu percebo que vocês são muito felizes assim, e orgulhosos de serem descendentes, de pertencerem a uma família que tem o nome Amazias Barreto. Perfeito. Meu avô, para mim, é uma figura assim, ímpar. Eu tive a oportunidade de conhecer não somente o lado avô, mas também de ter tido a graça de ter um velho amigo, no início de minha vida adulta, quando eu retornei para Teixeira de Freitas. Quando eu iniciei a vida acadêmica, na Faculdade de Pitágoras, FACTEF inicialmente, Sim, em 2007, dava aula à noite. Aí quando eu retornava para casa, eu via a luz ligada da cozinha dele, no primeiro andar,
ele estava aguardando para eu passar lá para tomar um café com ele, às 10h30 da noite. Que coisa bacana. Varava até meia-noite, ele falava, vamos tomar um cafezinho para poder dormir. Então eu tive essa graça de ter convivido com o meu avô, de ter aprendido muito dele, e assim, uma marca muito clara dele e que me deixou como registro, em primeiro lugar, o temor dele, a obediência e a fé que ele tinha, com uma coisa assim absurda, a fé em Deus, e outra, era uma pessoa de uma sabedoria, de uma humildade incrível. Isso aí é um amigo. É um legado que não tem jeito, né? Amigo. Que fica e quando a gente fala de família, sobretudo contando essa história do seu avô, não tem jeito de não mexer com a emoção, porque mexe com as lembranças e são lembranças muito boas. Mas a gente vai caminhando aqui como advogado. Há um tempo atrás a gente recebeu aqui no programa o Dr. Ali, e a gente falou muito da carreira do advogado, das dificuldades, mas também da beleza do ser advogado. E eu faço uma pergunta. Você escolheu o direito ou você acha que o direito lhe escolheu? Porque eu vejo que há uma afinidade muito forte entre a sua pessoa, uma cumplicidade entre a sua pessoa e isso que você faz, isso que você é no direito. Como é que aconteceu essa história do direito na sua vida? Tem pessoas que nascem com a convicção. Tem um sobrinho, que se ele for brincar 10, ele vai pegar lá o estetoscópio, ele vai querer ser médico. Tem outra pessoa, desde pequeno, falou, eu quero ser policial, eu quero desenvolver, eu quero ser engenheiro, eu quero ser veterinário. Não é? As pessoas nascem geralmente com determinadas características. A minha descoberta com o direito, ela foi ao longo da vida. A vida foi seguindo, e fala vida, pouca vida, né? Porque adolescente, pouca vida. Ela foi seguindo. Eu tive nessa escolha uma determinação muito forte de orientação dos meus pais. Não é? Porque eles estavam naquela fase, o que fazer da vida, né? Qual profissão seguir? Se chegar a isso para um você vem de uma família de empresários e tudo mais. Espera-se, né, que vá dar continuidade àquilo ali. E houve uma orientação muito forte de meu pai no sentido. E eu sinto hoje que não era a escolha dele, mas que era Deus colocando no coração dele. Porque eu não me vejo hoje. Se eu pudesse voltar e fazer, eu seguiria os mesmos passos de uma forma melhor. Óbvio. Sim, óbvio. Com experiência. Óbvio. Mas não me vejo fazendo, me descobrir, não é, como ser humano, me descobrir como pessoa, me descobrir como professor, me descobrir como advogado. E é uma profissão que eu digo, é um curso que todos deveriam seguir. Porque na verdade nos traz um conhecimento para agir em sociedade. E hoje percebemos que muitas vezes buscamos direitos sem antes buscar cumprir também os nossos deveres. Sim, porque isso faz parte do convívio social. E o direito, ele tem evoluído nesse sentido, no sentido de cooperação, no sentido de agregação. E esse é o futuro do direito. Futuro cooperativo, participativo. Então, no atual momento que nós vivemos hoje, eu penso que o ensino jurídico, não o ensino jurídico da teoria jurídica, mas o ensino da cidadania constitucional deveria ser base das grades e dos currículos e das composições curriculares a partir do ensino fundamental. Né, isso é interessante. Eu sou de uma época, não é a sua época, obviamente, que a gente está bem distante nesse aspecto cronológico, mas eu sou de uma época em que as escolas ainda se preocupavam, ainda com um ensinamento ainda muito elementar, mas havia uma preocupação, pouquinho, mas havia. E as escolas, a gente tinha algumas disciplinas, uma chamada OSPB, Educação Moral e Cívica, que eram disciplinas que tentavam ser um fio condutor para esse exercício da cidadania com responsabilidade, com ética, com compromisso. Sim. E depois as coisas foram mudando no campo da educação, outras disciplinas chegaram e parece-me que para retomar isso fica muito difícil, mas isso é interessante e talvez o direito nesse aspecto aí que você coloca seja um elemento primordial na condução
dessa sensibilidade, desse senso da gente entender do direito, do dever, enfim, né? Eu acho que quem sabe um dia os nossos representantes que estão numa esfera maior se responsabilizem em retomar isso. Eu acho que a nossa sociedade precisa e merece. Mas o direito, então, não foi você que escolheu o direito. Você acha que o direito lhe escolheu? De uma forma muito despretensiosa. Sim. Eu lembro do meu primeiro dia de aula, que eu sentei no banco da faculdade, eu olhei para o quadro, eu falei, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Esse foi o sentimento que eu tive. Porque na verdade é um mundo novo, não é? Tudo que é novo... E você também é muito novo, né? Eu acredito que você foi muito novinho para a universidade. Eu tinha 17 para 18 anos. Olha aí. Isso mesmo. E para mim aquilo é muito novo. E o desconhecido nos causa um desconforto. Só que à medida que o curso foi seguindo, à medida que o direito ele iniciou a ser aplicado, à medida que o conhecimento, a gente começou a ter a possibilidade de linkar a teoria com o que nós víamos no dia a dia, o que nós vimos na TV, o direito ele começou a fazer essa transformação, a ponto de não me ver mais dissociado do direito. É um ponto que eu não consigo separar o que é Daniel, o que é direito. Isso é super interessante. E não é um ponto de vista pessoal, não. Nós que estamos de fora também da sua vida, desse contexto, a gente consegue entender, a gente não consegue viver noutra situação, noutra condição, que não seja. É engraçado isso, né? Então isso para mim foi muito, não somente novo, quando se descoberta, mas foi uma novidade muito boa. Seguindo o curso, tendo relação com as pessoas, eu tive a oportunidade no curso rodar por vários estágios. Eu soube aproveitar essa oportunidade e agradeço a Deus por ter me feito despertar para isso. Porque quanto mais locais eu tive mais informações para poder decidir de fato aquilo que eu queria para mim quando me formasse. E aquilo também que não deveria querer. Perfeito. Para o exercício do direito na sua vida, né? Que a gente não vê só coisas bonitas. Em todos os espaços a gente vê coisas agradáveis, coisas que a gente de imediato se identifica e coisas que a gente fala, não, isso eu não quero para mim. Então, não é ser mais um advogado, mas ser o advogado. Eu acho que isso é interessante, esse ponto de vista, essas experiências, elas realmente fortalecem na gente aquilo que a gente deseja e quer na profissão. Mas tudo é um aprendizado. E quando a gente verifica de fato qual é o compromisso, não é? O que é ser advogado. E aí eu me recordo de um colega de sala chamado Leonardo, que eu tive a oportunidade de reencontrá-lo há uns 6 anos. Há uns 6 a 5 anos eu reencontrei com ele, estava em Ilhéus. E como é que vai a vida, como é que está a família, o que está fazendo, anda por onde? E aí eu disse, não, estou deixando de freio, estou advogando, estou dando aula na procuradoria. Ele virou e falou assim, então você conseguiu aquilo que você disse que ia fazer quando saiu da faculdade. Eu falei, como é que é? Porque nós estagiávamos juntos no Ministério Público. E ele me recordou uma conversa que eu não me lembrava. Naquela época dos sonhos, né, que o impossível não existe. É verdade. Não é? Aquela época que você não tem família, que você não tem laços que te prendam, então o mundo é a sua casa. Então, se tivesse oportunidade no Acre, iríamos. Se tivesse oportunidade na Tailândia, iríamos, porque não tem nada que nos prenda. E ele falou, questionando, ele falou assim, um dia você disse que iria advogar, queria ser um advogado público e queria dar aula. Aí eu me recordei dessa conversa. E já está além disso. Pela misericórdia, pela misericórdia e graça de Deus. Então, a questão desse acreditar, não somente não acreditar no sentido de acreditar sem pensar em como chegar, mas não acreditar com planejamento, com foco, isso direciona. Isso faz com que aquilo que seria apenas um ideal se torne um plano para ser executado.
E com o passar do tempo, e no pouco tempo, nesses 14 anos de vida profissional, como advogado, eu tenho visto isso, que o que nós precisamos ter é planejamento, nós precisamos ter foco, nós precisamos ter seriedade e, acima de tudo, nós precisamos ter compromisso com os nossos princípios, porque os nossos princípios não são nossos. Os nossos princípios são de pessoas que nos confiaram o nosso nome, como bem você iniciou essa entrevista. É verdade, que legal. Mas uma pessoa simpática, e eu acredito que sempre foi muito solicitado para ocupar outros cargos, enfim, mas também devido à correria e tantos afazeres. Mas graças a Deus, e eu feliz por isso também, eu acredito que o Extremo Sul ganhou, a Ordem dos Advogados também ganhou muito. Hoje você ocupa a presidência da subseção da Ordem dos Advogados aqui de Teixeira de Freitas, que é um avanço, e para a alegria de muitos. Eu acredito que o seu nome era unanimidade, apesar da constituição de chapas para a disputa, enfim, mas o seu nome é um nome muito leve, sempre foi muito leve e aceito. E uma vez eleito presidente da subseção da Ordem dos Advogados Teixeira de Freitas, para você, quais são as alegrias, quais foram as conquistas, tem as dificuldades também, a gente, e aproveitando, fazendo uma outra pergunta, em relação, ultimamente a gente tem ouvido e visto, acompanhando pela TV e por outras mídias, a dificuldade do judiciário no Brasil. E nesse aspecto, Teixeira de Freitas também não fica de fora, né? Também tem as suas mazelas. Mas eu penso que a Ordem, hoje, sob a sua presidência, sob o seu direcionamento, já tem conquistas, mas vamos retomar lá. Então, como é estar presidente? Quais são as alegrias, as dificuldades e quais são as conquistas? Hoje mesmo... Você vai saber agora. Tem coisa nova aí, hein? Hoje mesmo eu estava conversando com um amigo, ele perguntando: Daniel, como é que você faz para dar conta? Porque de todas... Eu também me pergunto, de todas em alguns momentos eu fico me perguntando. De todas as ocupações, aqui eu procuro hoje dar a maior atenção dentro das limitações, é a ocupação de ser pai. Sim. Ser pai do Gustavo. Então isso para mim foi uma grata surpresa que veio nesse período de envolvimento com a Ordem. E a minha vida com a OAB ela começou de uma forma muito natural. Porque desde o início, quando eu firmei meu compromisso com a advocacia, no dia 9 de agosto de 2006, firmei o compromisso, a presidente da subseção era a doutora Jaqueline Martins Lacher, minha liderança, uma mulher espetacular que me fez... Estamos aguardando a presença dela aqui também. Guerreira, que me fez enxergar a necessidade de estar perto da Ordem. Não sentindo estar perto da Ordem porque nós precisamos da OAB, mas muito mais porque a OAB precisa da gente. As pessoas às vezes têm a ideia de que a advocacia ela se apoia, ou ela se escora, ou ela se protege na Ordem. Não, mas muito pelo contrário. Na verdade, a advocacia é a própria Ordem. E essa ideia de você fazer parte de um todo, esse foi o ideal que me levou a ingressar na Ordem. E eu tive a grata felicidade de, nesse processo, chegar num momento... ter pessoas tão maravilhosas, que eu não posso dizer, não posso deixar de fazer isso, de falar sobre isso. Pessoas tão parceiras que estiveram caminhando nessa caminhada e que tornaram isso possível. Então não posso dizer, nós tivemos em Teixeira de Freitas, e todo o progresso, todos os presidentes que passaram por Teixeira de Freitas, e há que se registrar isso, sim, deixaram a sua contribuição. Todos eles. Dr. Elvio, primeiro presidente da subseção, deixou sua contribuição porque foi o responsável por estruturar a Associação dos Advogados, que viria a ser a OAB, não é? A subseção Teixeira de Freitas. Dr. Ademir Silveira deixou a sua marca. Dr. Mendes deixou a sua marca.
Dr. Paulo Técio deixou a sua marca. Jacqueline Lachey não somente deixou a marca, mas deixou a história. Marcou a OAB na geografia, não é, do estado da Bahia, com grande representatividade no extremo sul. Não é, em 2 mandatos, teve muitos avanços no sentido de fortalecimento da advocacia e construção de nossa sede. O Dr. Alberto Barbosa deixou a sua marca, foi responsável por criar as salas da advocacia, dando mais estrutura para os advogados. A doutora Goretti, que me antecedeu, que fiz parte da diretoria dela, teve uma importância em abrir a ordem para que os advogados retornassem para dentro da advocacia. E hoje, nessa caminhada, eu pude contar com amigos, com parceiros, com pessoas que acreditaram no projeto. E quando nós íamos caminhar para trabalhar com os colegas e conversar, saber o que os colegas, o que a advocacia esperava da OAB, a advocacia dizia: a OAB precisa estar mais presente no nosso dia a dia. Então, para isso é necessário que a gente resgate a unidade da advocacia. E esse resgatar da unidade da advocacia foi o que me moveu a buscar o desafio de resgatar a advocacia no sentido de agregar a classe para os enfrentamentos que são necessários. Porque a advocacia, na sua essência, ela é um natural defensor da sociedade. Nós somos a voz constitucional da sociedade, porque é por meio da advocacia que a sociedade consegue ter o acesso à justiça. Se o Poder Judiciário ele tem a competência constitucional e é o que lhe cabe, uma função quase que divina, de decidir a vida, a forma que esse encaminhamento é dado é por meio da advocacia. É a advocacia que defende, é a advocacia que protege, a advocacia que é o escudo, é a advocacia que é a lança. E tudo isso nós somos, por quê? Porque nós somos instrumentos. Porque o grande fim da advocacia são cidadãos. Essa é a questão. Então, quando se fala em defesa da advocacia, nós estamos falando em defesa da cidadania, em defesa da sociedade. Porque nós temos hoje, Miro, imagine só, Teixeira de Freitas, uma cidade com cerca de 180 mil habitantes. Sim, hoje. Provavelmente. Com uma região que nós abarcamos, e aí nós vamos falar de cidades importantes, como Caravelas, como Mucuri, Nova Viçosa, Medeiros Neto, Itaim, Ibirapuã. Eu digo as cidades porque são comarcas, e ainda temos Vereda, temos Lagedão. Cidades que têm sua importância dentro dessa região, desse baixo extremo sul. E uma região totalmente desprovida da proteção judicial. E a gente diz isso por quê? Porque até o dia 29 de julho de 2019, até essa última segunda-feira, presentes aqui nessa região, em todos esses municípios, só haviam 6 juízes. Para uma população que não é mais de 180 mil habitantes, que você vai... E a demanda... passa de 300 mil habitantes, porque nós vamos somar as outras. Então, essa luta, quem encampou a luta, quem lutava, quem estava à frente, reivindicando dias melhores para a sociedade, foi a advocacia, foi a OAB. Porque nós temos essa função. Não porque nós somos melhores, não por isso, mas porque nós firmamos um compromisso. Sim. Um compromisso de lutar pela fiel administração da justiça, um compromisso de lutar pelos direitos sociais, um compromisso de lutar pela sociedade. E por conta desse compromisso que nós aceitamos o encargo de fazer parte da diretoria da OAB. E aqui eu não poderia deixar de fazer menção a essa diretoria maravilhosa, que eu digo que eu sou abençoado. Eu sou abençoado. Sempre. Sou abençoado porque ter Osmundo na minha vice-presidência, Kerriane na tesouraria, Maime Tico como secretária-geral e Graça Loja como secretária adjunta, e ter nos representando no conselho Ali Abutrabe, eu posso dizer, eu sou abençoado. E nessas lutas, Miro, a gente conseguiu um feito, eu digo a gente porque eu falo isso sem nenhum tipo de demagogia. Sem nenhum tipo de demagogia. As conquistas que a ordem tem tido aqui em nossa subseção
ela é fruto de um trabalho coletivo. O mérito é do coletivo, o mérito é da advocacia. Por que eu digo isso? No dia 5 de fevereiro de 2019, nós convocamos uma reunião com toda a advocacia para que pudéssemos compor as comissões, que na verdade são as grandes engrenagens da OAB. E mais de 120 colegas aceitaram o desafio. 120 colegas, mais de 120 colegas, compuseram 23 comissões. E essas 23 comissões estão cotidianamente trabalhando. Essas 23 comissões são responsáveis por fazer a OAB presente em todos os locais. Ontem, nós tivemos uma reunião com a corregedora do TRT da 5ª Região, Tribunal Regional Federal da 5ª Região, e a Comissão de Advocacia Trabalhista esteve ali presente. Nós tivemos cursos, pela primeira vez, cursos descentralizados em todas as comarcas do INSS Digital, e a Comissão de Advocacia Previdenciária esteve ali presente. Nós realizamos uma Páscoa Solidária, a Comissão de Ação Social esteve ali presente. Um sem número de atuações da Comissão de Direitos Humanos, Diversidade e Inclusão, que está presente em todos os locais, em todas as atividades. Coisa linda. A Jovem Advocacia presente. A Comissão de Defesa do Idoso. Inclusive, recentemente, fizeram uma passeata, uma panfletagem de informação de combate à violência ao idoso. Sempre. A Comissão da Mulher Advogada. E assim, eu não posso nem falar que eu posso deixar uma comissão sem dizer, isso é injusto. É só exemplificando, né? Porque são advogados e advogadas que têm reconhecido o seu compromisso e têm honrado o compromisso com a advocacia. E é por ter, não é? E é por ter esse time, essa equipe coesa, é que nos dá tranquilidade e segurança, para poder ir atrás das soluções que a nossa região precisava e ainda precisa. No dia 29, e aqui... Agora, é uma a grande novidade aí para Teixeira de Freitas região, num contexto tão difícil do judiciário, e vem essa coisa boa aqui, que o doutor Daniel vai relatar para nós. Há mais de 3 anos, há 3 anos, na verdade, 2 anos e pouco, a OAB iniciou uma luta contra a falta de juízes na Bahia. Teixeira de Freitas não tinha juiz na primeira vara civil, na segunda vara civil e na segunda vara crime. Ou seja, a justiça civil era inexistente aqui. Não inexistente no sentido pejorativo, porque havia os juízes substitutos. A gente não pode deixar de fazer menção que os juízes que aqui ficaram, se desdobraram, tiveram um trabalho hercúleo para poder suprir não somente as suas varas, mas também as que estavam vagas. E aí quando a gente olhava para Medeiros Neto sem juiz, Nova Viçosa sem juiz, Mucuri sem juiz, Ibirapuã sem juiz, Itaém sem juiz, Caravela sem juiz. Significa dizer a total ausência do Estado para esses munícipes. E nós iniciamos uma odisseia. Tribunal de Justiça, lutando, reivindicando, informando a necessidade de um olhar especial para a região desse Baixo Extremo Sul. Quando pedimos e reivindicamos junto ao Tribunal de Justiça da Bahia, a desembargadora, então presidente Maria Socorro Esteves Teixeira de Freitas, eu tive a oportunidade de falar para ela, com todo o respeito que eu tenho ao Poder Judiciário, olhando nos olhos dela, eu disse, desembargadora, presidente, o que eu vou falar para a senhora é duro de ouvir, mas não posso deixar de falar isso, porque na verdade é o sentimento da advocacia e da sociedade. Nós nos sentimos órfãos do Tribunal de Justiça da Bahia. Porque não é crível que numa região como esse Baixo Extremo Sul, nós não tenhamos a presença do Poder Judiciário. Isso é um atentado contra a sociedade. E ela disse que iria lutar para que houvesse concurso. Presidente, até o concurso saia, como nós vamos ficar? Como a sociedade fica? E ela falou, olha, faria o que for possível. Nós iniciamos a nossa caminhada. Estivemos inúmeras vezes no tribunal pedindo ao atual presidente, reivindicando dele, que liberasse os editais de promoção e de remoção, porque tinha uma etapa a ser seguida, tem um passo a passo. Primeiro tem que fazer o remanejamento das remoções e depois das promoções. Nessa brincadeira foram quase 2 anos, nessa luta. E quando nós imaginávamos que estávamos chegando ao final, veio mais uma etapa, mais um desafio, porque os editais foram suspensos por ordem do CNJ. E aí vai a subseção Teixeira de Freitas, até o CNJ. Estivemos no CNJ, cobrando.
celeridade no julgamento desses pedidos de promoção, para que fossem destravados os editais, para que a gente pudesse ter, enfim, a promoção. E graças a Deus tivemos um apoio muito forte da OAB Bahia, na pessoa do presidente Fabrício de Castro, que eu digo que ele é o padrinho do Extremo Sul da Bahia. Na pessoa de Luiz Viana, vice-presidente da OAB Nacional, que esteve conosco. O conselheiro André Godinho, representante da advocacia no CNJ, um baiano. E olha como Deus foi gracioso conosco. Não é? Sensibilizou os demais conselheiros. Nós conseguimos destravar os editais. Em abril, dia 23 de abril, os editais foram destravados. 23 de abril de 2019. E aí nós começamos aí uma outra luta junto ao tribunal para pedir celeridade agora no julgamento dos editais. E vai para o Conselho da Magistratura, aprovado no Conselho da Magistratura, e no dia 24 de julho houve a sessão plenária, agora 2019. Vocês presentes lá. Presentes lá, firmes e fortes lá. Tivemos a notícia da aprovação de 3 magistrados para Teixeira de Freitas, que tomaram posse segunda-feira. Então nós saímos de uma situação de 6 juízes em Teixeira de Freitas para 9 juízes em Teixeira de Freitas. Nós tivemos um acréscimo em 50% da força de trabalho, o que para nós, diante da situação que hoje o Estado da Bahia se encontra, numa situação, num momento em que o Tribunal de Justiça tem uma política de fechar comarcas, desativar comarcas, indo na contramão do que a sociedade espera, que é justamente uma justiça muito mais presente, o poder judiciário muito mais presente, principalmente no interior. E nós fomos agraciados com o provimento de 3 várias vagas. Só que o trabalho não vai parar por aí. Ele não pode parar por aí. Porque a OAB não é Teixeira de Freitas. A subseção Teixeira de Freitas não se resume a esses 9 juízes, a essas 9 varas. A subseção Teixeira de Freitas ainda carece do Poder Judiciário, porque os meus colegas, advogados e advogadas de Caravelas, de Mucuri, de Nova Viçosa, de Ibirapuã, de Medeiros Neto, de Itaim, ainda estão esperando o provimento de suas varas. E esse é o nosso compromisso, continuar na luta, porque nosso compromisso é nenhuma vara, nenhuma comarca sem juiz. Essa é a luta da advocacia, essa é a nossa luta, esse é o nosso compromisso, o compromisso assumido por essa diretoria e por todos 863 advogados que compõem a nossa subseção, que são os verdadeiros guerreiros, que são aqueles que nos movem a continuar nessa luta. E vamos em frente, e vamos vencer, e venceremos, porque a sociedade há de vencer. Vitor. Com certeza. E nós, eu digo nós em nome da nossa comunidade, do nosso município, dessa região, do Baixo Extremo Sul, parabenizamos o esforço da Ordem dos Advogados, subseção Teixeira de Freitas, na pessoa do Dr. Daniel, com toda a sua equipe. Como ele já bem disse, não é um trabalho individual, um trabalho só, mas é um trabalho de uma equipe que valoriza a equipe, que tem foco, sabe por que está. Nós queremos, nesse momento, agradecer imensamente a Ordem dos Advogados, subseção Teixeira de Freitas, por mais essa conquista. E torcemos para que outras conquistas cheguem e não demorem de chegar, considerando a dificuldade que a gente vive no país, considerando a dificuldade que nós vivemos no nosso estado da Bahia, como diz o doutor Daniel, outros municípios próximos a nós, aí tendo dificuldades em fechar comarcas e tudo mais, e a gente aqui consegue, né, com tanto esforço, essa conquista. E nós aqui também, aproveitando esse pouco tempo, né, o nosso programa já está chegando ao final, pena, com tanta informação, mas a gente volta no outro momento, agradecendo ao doutor Daniel por sua presença, por seu carinho, por estar aqui conosco na TV Abrolhos, o programa Em Pauta, e dizendo que a gente torce por você, torce por sua equipe, torce pela Ordem dos Advogados em Teixeira de Freitas, e agradecemos imensamente o seu carinho dispensado a nós. Deixamos aqui esse espaço livre aqui, sempre que precisar. E agora, a sua palavra também para essas pessoas, todas que estão nos acompanhando. Miro, primeiramente agradecer o espaço, a oportunidade, agradecer à TV Abrolhos por esse empreendedorismo, parabenizar pela estrutura, de fato é uma estrutura que impressiona, e Teixeira de Freitas precisa e merece de espaço como este.
e dizer para todos os meus colegas, meus amigos, guerreiros e guerreiras da advocacia, vamos em frente, temos muito ainda por fazer e eu só tenho a agradecer a todos vocês pelo carinho, pela cumplicidade, pela parceria com que vocês têm demonstrado, pelo compromisso com a advocacia, que é um compromisso com a sociedade. E dizer aqui para a sociedade Teixeira de Freitas, para a comunidade Teixeira de Freitas e do Extremo Sul, que a Ordem dos Advogados do Brasil está de portas abertas. Nós somos e pretendemos ser justamente uma instituição que possa abarcar, que possa se fazer plural, para que a sociedade possa levar para a OAB todas as grandes questões que sejam de interesse da população, interesse da comunidade. E vamos em frente, porque a luta é grande, mas aquele que nos conduz é maior ainda. Com certeza. Agradecemos mais uma vez a presença aqui do Dr. Daniel Cardoso de Moraes, no nosso programa Em Pauta. E aguardamos você na próxima quinta-feira, às 19 horas. Porque aqui na TV Abrolhos, a onda agora é digital.